Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo aqui. Já estamos ao. Vamos lá. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo aqui para você, profissional da área da estética, que está já aqui conosco. É um prazer estar aqui com você. Já estamos aqui praticamente com quase 40 semanas de conteúdo periódicos aqui constantes, onde nós vamos trabalhando aí toda a área da estética e da saúde. E hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo da semana passada, que foi bem intenso, e agora nós vamos trabalhar o quê? Vamos falar sobre anestesia. Vamos mostrar na prática como que nós conseguimos o quê? Fazer a anestesia de forma adequada nos nossos pacientes e quais são os procedimentos que nós vamos utilizar para este procedimento. Então, já seja muito bem-vinda, Gi, Josiane, a Daniele, Vanessa, Nádia, Renata. Muito boa noite para todos que estão aqui já nos assistindo. Já aproveito, peço aí, já deixa o seu boa noite e também já fala da onde que você está nos assistindo, de qual cidade que você está nos assistindo. Já faça isso daí, por favor, para a gente saber aonde que vocês estão, quem são as pessoas que estão seguindo a gente. E também já peço para vocês uma ação, se possível, compartilha com uma pessoa que vocês conheçam, que são profissionais da área da estética. Compartilhe nosso conteúdo para ampliar ainda mais a visualização. Se você está gostando desse conteúdo, comece a divulgar para as pessoas. Olha lá, ó, Recife, Belo Horizonte, Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo todas as pessoas que estão aí nos assistindo. É um prazer enorme estar falando com vocês. E já vou avisar que estamos aí com algumas novidades. Estamos relançando o nosso curso de secagem de vasinhos, já atualizado, já essa semana. Hoje já entrou as propagandas e amanhã nós já vamos estar começando a liberar o novo curso de secagem de vasinhos. Se você já comprou o nosso curso, você vai receber a atualização do curso. Tá? Quem está ativo com o nosso curso vai receber toda a atualização do curso de forma gratuita. Quem não fez a aquisição do curso, vai lá, já entra no nosso site, já está disponível. E essa semana nós vamos estar já lançando o novo curso de secagem de vasinhos, com mais aulas práticas, com mais detalhes, com uma qualidade muito melhor para você, profissional da área da estética e da saúde. E também adianto para vocês acessarem os outros vídeos do nosso canal, que nós estamos com uma série de vídeos falando sobre gestão de empresas. Sim, nós somos excelentes profissionais na área técnica. E agora, o que acontece? Nós não somos empreendedores ou multiempreendedores. Nós temos que desenvolver essa capacidade, tá? Por que nós temos que desenvolver esta capacidade? Porque nós só vamos realizar a parte técnica depois que nós vendermos o nosso serviço ou nosso produto. Então, nós precisamos desenvolver para gerar maior rentabilidade no nosso espaço, na nossa clínica. Estão perguntando aqui se esteticista pode exercer a parte de secagem de vasinhos. Atualmente, conforme melhor entendimento, tá, os esteticistas estão realizando os procedimentos minimamente invasivos. Então, ele pode estar realizando o procedimento de secagem de vasinhos também, igual os outros profissionais da área da estética por isonomia. Então, é o que existe hoje na legislação. Então, é um entendimento atual da legislação, em 2024.
Ah, tem algumas pessoas que falam que pode, tem outras que falam que não pode, mas ainda está em processo de regulamentação. Selma, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Selma de Recife. Então, pode estar adquirindo o curso sem problemas nenhum, porque vai estar bem legal. Esse material está muito bom e com várias atualizações e várias ações. Vamos lá, então? Vamos começar o nosso conteúdo. Já deixa aqui, por favor, também o seu like, que nós vamos já começar. Vamos dar continuidade ao nosso material da semana passada. Então, nós falamos no nosso último encontro, tá? Quem não viu o nosso último encontro, já pega aqui depois do nosso canal, depois que terminar esse material, já assiste a parte 1 da técnica de anestesia. Vai ser muito importante, onde nós falamos quais são as características dos anestésicos, o mecanismo de ação e os principais anestésicos. Tá? E hoje nós vamos falar quais são as indicações e a forma de aplicação desses anestésicos. Quando a gente fala em anestésicos, nós temos dois tipos de anestésicos para nós recordarmos. Nós temos os derivados de amidas e os derivados de ésteres. Os minimamente invasivos, que são os injetáveis, eles são praticamente todos derivados do que? Das amidas. Então nós temos aí a articaína, mepivacaína, a lidocaína, que são os três principais anestésicos que nós vamos estar utilizando na área da ROF, na área da harmonização facial e também na área da harmonização corporal. São os principais anestésicos porque são anestésicos seguros, são anestésicos que vão ter um tempo de indução muito rápido e o efeito dele também é num tempo que você vai conseguir fazer o seu procedimento e de forma calma, tranquila e não vai ficar aquela anestesia por um longo período no paciente. Ele vai voltar da anestesia bem rapidamente, num prazo confortável para você e para o seu paciente. Então, é extremamente importante essa ação. E aí, quando nós falamos em anestésicos locais, três são os principais. O principal dele, lidocaína. É o anestésico mais empregado, mais utilizado na área da estética. É o anestésico mais conhecido, né? Que é o que a maioria das pessoas vão estar utilizando nas suas clínicas. Ela pode ser feita na intradermoterapia. Quando você faz uma mescla, ela normalmente vem com a lidocaína. Você vai usar também para preenchimentos, para bioestimuladores, passagem de fios de PDO ou fio silhuete. Você também vai trabalhar na harmonização corporal, quando você faz um preenchimento de glúteo, um preenchimento da região de abdômen. Você pode também na área íntima, quando você faz um preenchimento íntimo masculino ou feminino. Você pode estar utilizando a lidocaína para fazer essa anestesia local. Além da lidocaína, você tem alguns produtos que são menos tóxicos que a lidocaína, que é a articaína. Ela tem uma toxicidade menor que a lidocaína e ela é muito o quê? Muito segura. Então você consegue trabalhar o seu paciente de forma bem tranquila quando você está o quê? Você está trabalhando a articaína. A articaína, ela tem uma característica. O efeito dela é excelente, só que a dose máxima, ela não vai ser o quê? Tão alta quanto a lidocaína e a mepivacaína. Então você vai ter um efeito aí, uma quantidade de ativo que você pode colocar, mas o que? Regulada, tá? Você não vai pôr tanto anestésico assim para ela ficar o quê? De forma bem segura. E normalmente a articaína nós vamos utilizar ela com epinefrina, com vasodilatador, vasoconstritor.
Por que com vasoconstritor? Para que ela tenha uma durabilidade maior, o tempo de efeito dela seja maior e o sangramento seja menor. Então, você vai utilizar a articaína de forma muito mais segura e que vai ter um efeito também o quê? De diminuir o sangramento. Então, por exemplo, um preenchimento, quando você sabe que tem um sangramento maior, você vai o quê? Ser extremamente fundamental o uso de vasoconstritores para poder facilitar a sua aplicação, o seu trabalho. Imagina um lábio, quando você faz o preenchimento, ele sangra. É normal ele sangrar. E aí, quando você faz com o uso de vasoconstritores no preenchimento labial, você faz um preenchimento limpo e seguro, de forma que você vai ver que praticamente nenhuma intercorrência, um conforto alto para o seu paciente e um retorno à vascularização perfeita depois de 40 a 60 minutos após o procedimento. O seu paciente sai feliz, você sai feliz e o seu paciente sai com poucos efeitos colaterais, como por exemplo o hematoma, que é uma das questões que mais acontecem dentro de um preenchimento labial, formação de hematoma por extravasamento de sangue para a região subcutânea. É uma intercorrência? Não. É um efeito que pode acontecer se você não o quê? Estancar o sangue daquele paciente sempre que você passar a cânula, sempre que você fizer agulhada. Então, isso é importante para você facilitar o seu trabalho e também melhorar o conforto do seu paciente. Já a mepivacaína, ela tem uma característica de ser mais tóxica que a lidocaína e que a articaína. Só que a durabilidade do efeito dela é maior do que das outras duas drogas. Então, se eu preciso de um efeito mais duradouro, a mepivacaína ela vai me fazer o quê? Esse maior tempo de ação. Na maior parte dos procedimentos estéticos, eu não preciso desse prolongamento de tempo, tá? Pensando no quê? Pensando numa ação de preenchimento, de fios. Mesmo que você faça um full face, você com a articaína, você consegue estar controlando essa anestesia local de forma bem segura durante todo o procedimento. Agora, se você precisa um tempo um pouco maior, você sabe que vai demorar 1h30, quase 2 horas de procedimento, que é muito raro acontecer isso, aí sim eu indico você usar a mepivacaína, tá? E cuidar o que? Da toxicidade dela. Então, controlar a quantidade que você usa para não ser o que? Uma ação muito excessiva. Então, esse controle é de fundamental importância para que você possa fazer o seu procedimento tranquilo. Quer seja, para quando que nós vamos utilizar a articaína e a mepivacaína com vasoconstritor? Um preenchimento, quer seja facial ou corporal, num fio de PDO, num fio silhuete e também aonde? Nos bioestimuladores de colágeno injetável. Então, Eleva, o Elancê, o Sculptra, o Radies. É fundamental você utilizar a anestesia para você dar o quê? Conforto ao seu paciente. Hoje, pensando em anestesia, nós temos o quê? Nós temos, além das anestesias locais, nós temos também o quê? Nós também temos a sedação consciente. O que é a sedação consciente? É você trabalhar com óxido nitroso. O óxido nitroso, ele vai dar um relaxamento no seu corpo, ele vai dar uma sedação. Então você fica o quê? Relaxado, diminui a sensibilidade à dor, você não sente dor e você usa o quê? Através de um gás do óxido nitroso. Ele é um gás, você coloca uma máscara no paciente e você seda o paciente. Ele vai ficar lá assim, quase dormindo. Ele fica acordado, ele escuta tudo o que está acontecendo, mas ele não sente dor. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um paciente de toxina botulínica
completo, ele sedado com óxido nitroso, nós demoramos em média 3 minutos para sedar esse paciente. Foi o tempo de indução de sedação. Após sedado, eu gastei 40 segundos para fazer o terço superior. Então, testa, glabela e olhos, 40 segundos, eu fiz todos os pontos de aplicação no paciente e já retornamos esse paciente em questão de 20 segundos, ele já voltou da sedação. Então, nós gastamos aí 4 minutos e fizemos toda a aplicação da toxina botulínica na paciente. E foi muito engraçado porque quando nós estávamos fazendo a sedação dessa paciente, nós estávamos conversando com ela, mostrando, gravando o procedimento. E aí, a hora que ela sedou, nós continuamos conversando com ela, falamos com ela o tempo inteiro, e a hora que nós terminamos de realizar a aplicação, que nós retornamos ela da sedação, ela falou assim: não, você está de brincadeira, você não aplicou, né? Você só fez a sedação. Não foi isso que você fez? Nós estamos conversando aqui, você só fez isso, você não aplicou. Aí eu peguei e mostrei para ela a gravação, mostrei. Demorou mais o vídeo de gravação e convencer ela que nós tínhamos aplicado do que a aplicação propriamente dita. Então, até mesmo para a toxina botulínica, o óxido nitroso é espetacular. Quem pode fazer o uso do óxido nitroso? Somente dentistas, farmacêuticos, biomédicos e médicos e enfermeiros que podem estar realizando a sedação consciente. Esteticista não pode fazer, tá? E também os profissionais que fazem têm que ter o curso de primeiros socorros avançados. Por quê? Porque a sedação consciente, ela tem um maior risco, ela tem um risco bem maior do que qualquer outro tipo de anestesia local. Então, é uma anestesia muito tranquila, muito sossegada, mas os riscos também são maiores. Por isso, é importante que quem realiza essa técnica de sedação consciente tenha o quê? Curso de suporte avançado de vida, tá? Para poder, em caso de intercorrências, dar todo o respaldo para o seu paciente e encaminhar o serviço de urgência o mais rápido possível. Tá? Então, isso é extremamente fundamental em quem quer fazer o uso da sedação consciente. É muito gostoso, eu já fiz a sedação em mim, é uma sensação maravilhosa, é um relaxamento muito gostoso e você realmente não sente nem as picadas, você faz o procedimento de forma muito tranquila e você lembra de tudo, você conversa, você responde completamente responsivo. Tá? Só que não tem o que? A sensibilidade à dor. É muito legal esse tipo de protocolo. E aí, você tem o que? Para todos os profissionais da área da saúde estética, você tem as anestesias locais, que são que? Aqueles anestésicos semelhantes aos que os dentistas utilizam na odontologia. Então, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, o fisioterapeuta em algumas condições, podem estar realizando e o esteticista, hoje, por equiparação, também está realizando esses procedimentos. Só que qual é o grande detalhe que eu sempre trago para todos os meus alunos? Você quer fazer uma anestesia local, quer seja de pertuito, quer seja infiltrativa ou quer seja bloqueio, é fundamental você ter cursos de primeiros socorros. É fundamental. Por quê? A anestesia, ela é muito segura. Só que tem pessoas que são alérgicas às anestesias. E como elas são injetáveis, o que vai acontecer se você injeta numa pessoa e ela tem reação alérgica, você não consegue mais tirar dali. Você vai ter que esperar todo o efeito. Então, você ter noções de primeiros socorros é fundamental. Um curso de primeiros socorros para profissionais da área de estética e da saúde é fundamental você ter para entender como que faz as manobras de reanimação, de desmaio,
de convulsionamento e também edemas de glote, porque é o que mais acontece quando o paciente tem o quê? Um choque anafilático. Então, é extremamente importante que você faça esse curso, tenha esse respaldo, porque nós vimos aí em situações há pouco tempo atrás, numa profissional que teve uma intercorrência na sua clínica, tendo que fazer uma reanimação cardiopulmonar, um RCP. E assim, foi ridículo a visão que teve do RCP. Ela praticamente não teve uma massagem cardíaca. Nos vídeos que foram mostrados, a reanimação estava prejudicada. Então, isso daí é extremamente importante. Dentro da imagem, não se vê uma ação efetiva. Então, você saber como se proceder neste momento é fundamental, você ter controle emocional e técnicas para cuidar desse paciente. A gente sempre fala assim: dinheiro é bom? Sim, mas o seu paciente é melhor. E por isso você tem que saber, tem que entender como cuidar do seu paciente de forma adequada nos benefícios e também nos riscos. Não esqueça disso. Pensando então, como que você vai fazer agora a anestesia local? A anestesia local, você vai fazer o quê? Você vai fazer ela bloqueando ou o nervo supraorbital, ou nervo infraorbital, ou nervo mentual. Então você vai aqui no forame supraorbital, no forame infraorbital ou no forame mentual e vai estar fazendo o quê? O bloqueio, a sedação regional ou local desses nervos. Então, a partir do nervo trigêmeo, ele vai estar saindo nesses 3 nervos na face, que vão inervar a face superior, face medial ou a face inferior do seu rosto. E aí você vai bloquear ela de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tipo de procedimento que você vai realizar. Então você vai, sempre que precisa uma anestesia na parte da testa, nessa parte superior, você vai bloquear o quê? Ou o nervo supraorbital ou as suas inervações. Sempre que você precisar, essa região próxima aqui, ó, na região medial do seu rosto, você vai trabalhar com o nervo infraorbital. E se você precisa toda essa região aqui, ó, próxima da orelha e também da mandíbula, aí vai ser o mentual. Então, você vai fazer a sua escolha da anestesia de acordo com o procedimento e a região aonde você vai o quê? Realizar esse procedimento. Então, como que você vai pensar na anestesia? Nós temos 3 tipos de anestesia. A primeira anestesia é a anestesia de pertuito. O que é a anestesia de pertuito? Anestesia de pertuito é um botão anestésico onde você faz uma injeção intradérmica subcutânea e faz só um ponto de anestesia. Tá? Então você vai anestesiar a derme, a epiderme e o início do subcutâneo do paciente. Para quê? Para você fazer o quê? O ponto de entrada da sua cânula, do seu fio. Então, a anestesia de pertuito é sempre aonde vai entrar a cânula ou entrar o fio de PDO ou fio silhuete que você for utilizar. Então, sempre pensa assim, ó, a anestesia de pertuito é a mais superficial que você vai ter, é aquela anestesia que vai o quê? Ser localizada, ela vai ter uma ação só assim, ó, de um raio de 1 centímetro, bem pequenininha, e ela vai ter ação só para você o quê? Pegar uma agulha e entrar ali na pele. Então você faz o orifício de entrada, que a gente chama esse orifício de pertuito, para você poder o quê? Fazer a inserção da cânula ou do fio. Lembrando que as cânulas, elas são o quê? São agulhas longas que não têm corte. Então, cânula, a grande segurança dela é que ela não tem o quê?
não tem corte na estrutura. Então, ela não vai romper vasos, não vai romper nervos que estão na parte interna. Então, ela é mais segura para você fazer esse tipo de procedimento. Tá? Então, isso é extremamente importante. Além de pertuito, nós temos o que? A anestesia infiltrativa. O que é a anestesia infiltrativa? Você vai infiltrar o anestésico numa região, então normalmente região subcutânea, você vai fazer você vai fazer aplicação subcutânea do anestésico ou da lidocaína, da articaína, da mepivacaína, de forma a que ele vai bloquear o que? Uma região mais superior. Esse bloqueio tem pessoas que falam que funciona, tem pessoas que falam que não funciona. Anatomicamente, a gente sabe que tem as suas divergências, mas para o conforto do seu paciente é muito legal. Tem muitas pessoas que falam que você passar a cânula no subcutâneo não dói. Só que na prática você vê alguns pacientes sentindo um desconforto. E ao fazer essa infiltrativa, o paciente não vai ter esse desconforto. Então, tem profissionais que gostam de realizar, tem profissionais que não gostam de realizar. Eu, particularmente, sou apaixonado. Eu faço porque eu vejo que os pacientes estão mais confortáveis com isso. Então, você vai ter o quê? Quando você faz nessa região subcutânea, você tem mais ou menos uma ação de um raio de 2 centímetros de raio quando você faz essa anestesia. Então, você aplica por via subcutânea, você faz a infiltração de 0,2 ml e esse 0,2 ml do anestésico é suficiente para fazer o quê? Fazer uma anestesia local ali, mais ou menos de um raio de 2 centímetros. Então você tem mais ou menos o quê? De 1 a 2 dedos de distância entre os pontos que você vai fazer a anestesia infiltrativa. Além da anestesia infiltrativa, você tem a anestesia de bloqueio. O que é anestesia de bloqueio? A anestesia de bloqueio, essa você vai lá no nervo, lá onde sai, ou lá no forame infraorbital, supraorbital ou no mentoniano, você vai lá do ladinho do forame e infiltra o anestésico ali naquela região do forame e ele vai bloquear toda a parte da frente do nervo. Então, daquela parte para frente vai ser o quê? Bloqueada. Então, você bloqueia uma região maior. Então, essas 3 opções de anestesia vai ser o quê? Uma área pequenininha, uma área média ou uma área maior. E aí, de acordo com o tipo de anestesia que você vai fazer, é a profundidade que você vai estar o quê? Realizando também a aplicação. Então, para vocês conhecerem, ó, vou mostrar para vocês agora como que a gente faz as anestesias, ó. Essa anestesia primeira que nós vamos realizar vai ser a anestesia de infiltrativa, ó. Nós vamos utilizar uma agulha 13 por 3. Vamos fazer a aplicação, ó. Nós fomos lá no tecido subcutâneo e aplicamos o anestésico. Então você faz o que? A entrada 90 ou 45 graus no paciente. Você entra com a agulha ali no tecido subcutâneo e faz a administração de 0,2 ml. Essa administração você vai fazer o que? A cada 2 em 2 centímetros, mais ou menos o que? Uma distância de 2 dedos de um ponto ao outro, na região onde você deseja anestesiar. Então, essa anestesia você vai fazendo de forma o quê? A ser bem tranquilo. E sempre pressionando bastante o quê? Bastante a região para não ter o quê? Extravasamento de sangue e não gerar hematoma. Então, é importante você fazer isso. Olha lá, ó, de novo, tá? Passando para você ver, ó, subcutâneo. Agora você aplica a medicação. Pronto, ó, tira a agulha, já está feita o seu ponto de anestesia.
Lembrando que essa anestesia é infiltrativa. Você vai fazer o quê? Praticamente no rosto, você faz 3 pontos próximo aqui da região dos olhos, mais 3 pontos aqui e mais 3 pontos aqui. Então, entre 6 e 9 pontos, você faz toda a anestesia dessa área. Qual é a vantagem? A vantagem é que a pessoa não fica com aquela falação, ó, ela não vai ficar falando assim, sabe aquela voz pesada, que ela não consegue sentir muito, fica paralisada, aquela anestesia do dentista. Então, você não tem essa sensação, a pessoa fala normal, tá? Ela tem a sensação, ela tem a fala normalizada, só que ela tá o quê? Sem sentir dor. Então, isso é muito confortável para o paciente. Então, eu normalmente opto por essa sedação quando eu tenho que fazer, por exemplo, um bioestimulador, quando eu vou fazer um preenchimento numa região muito específica. Então, por exemplo, vou fazer malar. Eu opto por esse tipo de anestesia. Faço anestesia de pertuito e faço anestesia infiltrativa. Assim fica muito mais tranquilo para o seu paciente. Já quando eu vou fazer, por exemplo, lábios, aí eu entro com a de bloqueio, porque aí eu quero mais tranquilidade para o meu serviço. Eu quero que o paciente esteja melhor anestesiado ou esteja mais anestesiado do que só quando eu vou passar uma cânula, quando eu vou fazer um procedimento mais tranquilo. A maior parte dos procedimentos que nós utilizamos, essa anestesia infiltrativa já é mais do que suficiente. Não precisa fazer anestesia de bloqueio para tudo. Tá? Você pode fazer essa anestesia na maior parte dos procedimentos. Agora, você pode também entrar para anestesia de bloqueio. Mas antes disso, eu quero mostrar para você como que faz agora o pertuito, ó. Anestesia de pertuito. Agora, nós vamos fazer uma próxima anestesia, ó, a de pertuito. Você vai lá na derme, ó, derme e subcutâneo, ó. Entrou a agulha, fez uma pápula, ó, e aí já tira. Então você vai fazer essa anestesia de pertuito de forma que, olha lá, ó, pronto. Você faz ela de forma bem tranquila, onde você faz o quê? Mais superficial e intradérmica. Então você vai colocar um pouco na fase intradérmica e um pouco na fase o quê? Subcutânea superficial. Vai formar essa pápula e essa pápula vai anestesiar essa região ali bem próxima da onde você aplicou. Então, normalmente é 0,1 a 0,2 ml que você aplica na anestesia de pertuito. Ela serve para quê, então? Para você fazer a inserção da cânula. Faz o furo aonde você entra com a cânula. Então, quando você pensa aqui em fazer a parte da... Deixa eu ver só se tem aqui, se eu peguei aqui. Não, não peguei aqui. Se você quer fazer o seu... Deixa eu parar. Se você quer fazer a entrada de um fio, a entrada de uma cânula para um preenchedor, essa anestesia de pertuito você vai colocar sempre quando? Sempre quando você for fazer o furo. Qual é o tempo de indução? Qual é o tempo que demora para, a partir do momento que você aplicou, para o paciente sentir que já está anestesiado? Em média, de 2 a 3 minutos. A maioria dos procedimentos, até 3 minutos, o paciente já está o quê? Bem anestesiado, já está sentindo essa anestesia. Com 5 minutos, ele já está totalmente anestesiado. Então, você faz a anestesia, dá um tempinho, uns 5 minutinhos para o seu paciente e aí você começa a fazer o quê? A aplicação propriamente dita do seu procedimento estético, de forma prática e bem segura. E o último que nós temos vai ser o quê? Vai ser o de bloqueio. Olha lá, ó. A de bloqueio, nós vamos localizar o pertuito, nós vamos localizar o forame, desculpa. Nós vamos localizar, então, o forame aqui nós estamos fazendo o quê? A de bloqueio no mentoniano. Então, nós vamos aqui no forame mentoniano, tá? Que ele está em direção aos caninos.
Quando ele está em direção aos caninos, o que que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com a agulha, ó, com a seringa em 90 graus, nós vamos lá no osso, então nós vamos chegar lá do lado do forame, nós vamos tocar a agulha no osso e vamos fazer o quê? Ao tocar a agulha lá no osso, você tocou ela, você puxa um pouquinho, 1 milímetro ela e faz a infiltração. Você aplica a anestesia ali de forma infiltrativa. Essa anestesia vai migrar para o forame, pegando o nervo que está passando ali. Nunca você vai fazer em cima do forame. Por que você não faz em cima do forame? Porque se você está com uma agulha e você entra em cima do forame, exatamente você lesiona o que? O nervo. E aí você tem uma parestesia. Então você sempre vai fazer lateralizado ao forame. Pouco lateralizado? Sim, pouco lateralizado, mas é sempre na lateral. E todos os profissionais que não são dentistas dentistas e médicos, vão estar realizando anestesia extraoral, dessa forma que eu mostrei no vídeo. Então você faz pela parte externa, então pela face. Já os dentistas vão anestesiar no mesmo ponto, só que eles fazem o que? Intraoral. Os outros profissionais, farmacêutico, biomédico e enfermeiro, não podem fazer essa anestesia intraoral. Ela é de uso que dos dentistas, tá? Porque é uma cavidade ali, por enquanto, exclusiva para eles e médicos. Mas nós podemos fazer ela tranquilamente de forma extraoral, de forma muito tranquila e segura. O que nós precisamos? Localizar aonde está o forame. Vamos lateralizado ao forame e vamos fazer o que? A administração da anestesia. Aplicou anestesia, você vai o que? Massageia durante aí uns 2 segundinhos, 2, 3 segundinhos, só para espalhar esse produto e pronto. Você é só aguardar de 3 a 5 minutos que já está o que? Anestesiado. Então olha lá, de novo, vamos passar aqui o vídeo, ó. Você vai fazer a aplicação usando uma agulha 13x3, 90 graus, você vai até lá no osso, você vai tocar com a agulha no osso. Tocou a agulha no osso, você volta 1 milímetro e faz o que? A aplicação. O paciente não sente esse toque, não é uma sensação desconfortável, é muito tranquila, tá? Você vai ver que ao fazer a aplicação, você vai estar bem tranquilo e com isso você pode o quê? Pode melhorar ainda mais as suas técnicas, tá? Então, preenchimento labial, é fundamental você fazer essa técnica de bloqueio. Assim você consegue o quê? Você consegue de forma prática realizar esta aplicação. E o que é importante é a segurança. Você tem que manter todas as técnicas de anestesia de forma segura. Então você não precisa usar muitos tubetes para fazer uma anestesia para o paciente. Normalmente, um tubete você consegue fazer toda a anestesia para o paciente, tanto para harmonização facial quanto para harmonização corporal. Não tem necessidade de você usar 3, 4, 5 tubetes. Então, o que torna essa prática muito segura para nós, profissionais da área da estética. Já, por exemplo, em alguns procedimentos odontológicos, você precisa 5, 6 tubetes, que são muito próximo do limite máximo de tubetes, da concentração máxima efetiva permitida na anestesia, onde você não tem o que? Os efeitos colaterais e adversos, principalmente os adversos. Então, isso é de fundamental importância para nós. É você fazer procedimentos que sejam o quê? Seguros e efetivos. E aí vale tanto para anestesia corporal quanto para facial. Corporal, você vai utilizar mais anestesia de pertuito e infiltrativa. Então, vai fazer um preenchimento de glúteo, você vai fazer toda a anestesia. No ponto onde você vai entrar a cânula é de pertuito. Depois, no resto do glúteo, toda a região do glúteo onde você vai preencher, vai ser infiltrativa. Região íntima, a mesma coisa.
no Monte de Vênus, você vai fazer anestesia de pertuito e a infiltrativa. Na região peniana, também você vai fazer a anestesia, só que aí não injetável, normalmente no aerosol. Ela é mais eficiente nessa região, ela é mais tranquila, mas dá para fazer depois do aerosol, também pode fazer a de pertuito e a infiltrativa, que vai ajudar ainda mais nessa sedação. Combinados, pessoal? Então, espero que você tenha gostado deste conteúdo, que tenha aproveitado este conteúdo. Já aviso vocês, nós vamos ter mais conteúdo sobre anestesia, um pouco mais detalhado, porque nós estamos montando cursos tanto na área de primeiros socorros para profissionais da área de estética, um curso que vai ser online, que nós estamos já em fase de preparação, e também um curso de anestesia prático, onde você vai ver tanto na parte anatômica quanto a parte em pacientes. E aí você vai ter toda a dinâmica dessa anestesia de forma muito mais aprofundada. Então já aguardem aí que o segundo semestre nós vamos estar vindo com muitas novidades, com muitos cursos online. Já começa a se organizar, porque aí segundo semestre esse ano tem muito curso novo na área da estética. E eu vou dizer para vocês uma coisa do fundo do meu coração. Parte técnica é importante, sem dúvida nenhuma, mas gerenciar o seu negócio e gerenciar as intercorrências são muito mais importantes ainda do que a parte técnica. Parte técnica perfeita é obrigação. E você saber como corrigir as intercorrências e dar rumo ao seu negócio é o que vai te fazer um profissional diferenciado no mercado da estética. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, já deixa sua dúvida aqui nos comentários. E já adianto, os certificados, você olha lá na descrição do vídeo e também lá no início do nosso chat tem o link do certificado. E eu estou mandando aqui novamente o link do certificado para vocês baixarem esse certificado e já aproveitarem deste conteúdo. Combinado, pessoal? Desejo a vocês aí uma ótima semana. Aproveitem, deem uma olhada ali na descrição do vídeo. Nós estamos com o nosso grupo de WhatsApp, onde nós conversamos sobre os temas que nós vamos abordar aqui nessas aulas ao vivo, e você fica sabendo primeiro de todas as ações nossas, além, lógico, de promoções para quem está no grupo, que não tem para quem está fora dele. Ok? Então eu desejo a vocês uma ótima semana, muito sucesso, muito trabalho e até a próxima. Tá joia? Um abração, até mais!